Meu senhor e minha senhora, todo mundo quer acertar nessa vida, não é mesmo? Porém, nesse caminho de tentar acertar, nós acabamos errando em um ponto. E não é errando o alvo, não é errando o objetivo da nossa ação. Porque às vezes isso acontece, é natural. E às vezes é natural também que você acerte, né? Nem todo mundo erra nessa vida e nem todo mundo acerta, né? Porém, o que a gente acaba errando é a forma como nós vamos medir a nossa capacidade e os nossos acertos. O que eu quero dizer aqui então para você hoje é que muitas vezes nós medimos as nossas ações pelo resultado. Só que quando nós medimos as nossas ações pelo resultado, nós podemos estar sendo muito cruéis e injustos com nós mesmos, tá? Deixa eu acertar o foco aqui. Aí. Então é sobre isso que eu quero falar hoje, tá? Como é que a gente pode começar a entender essa questão, né, de como que você pode medir, né? Eu até coloquei aqui como um título provisório, qual é a medida dos teus atos? Tá? Então a primeira coisa que a gente tem que entender, então, estamos aí, todo mundo quer acertar, só que nós estamos numa sociedade do espetáculo, uma cultura do espetáculo, né? Uma cultura de palco, vamos dizer assim. Por que que eu digo isso? Porque todo mundo hoje em dia, né, está se tornando um produto, né? Desculpa aí, minha cadeira fica deslizando. Em breve eu vou trocar. Eu fiquei sabendo que ela tá torta de um lado, assim, eu tô meio assim, ó, descambar. Mas o que acontece com hoje em dia? Todo mundo acaba se transformando num objeto, num produto. Eu tenho que vender minha imagem. Entende? Inclusive, o que me chama a atenção hoje em dia é que uma coisa é você encontrar perfis profissionais. O meu é um exemplo, entende? Ok, eu tô ali, eu tô vendendo, eu tô aqui no YouTube também vendendo a minha. Vendendo no sentido literal da palavra, ou seja, eu tô aqui vendendo minha terapia, por sinal, se você quiser marcar, é só clicar no link aqui embaixo, marca a terapia, um atendimento pontual de 1h30, né? Eu tô aqui fazendo meu jabá descaradamente, ou seja, né, de forma muito lúcida, muito clara. No meu perfil no Instagram também, tem vários Reels, assim, é um perfil de produtor de conteúdo, como dizem. Mas hoje em dia, inclusive, os perfis que não são disso também estão se vendendo. Possivelmente você se vende no Instagram, se você não é um produtor de conteúdo. Então, a ideia de nós nos transformarmos em um conteúdo de nós mesmos é muito grande, entende? A ideia de nós queremos entrar nessas trends. O que são trends? É uma forma de você publicar alguma coisa. E aí você ganha mais visibilidade, né? Então, cada vez mais eu vejo isso se proliferando, né? É ruim? Eu não sei se é ruim. Enfim, tem muita gente, né? A internet ajuda muita gente, inclusive me ajudou demais. Não tenho como reclamar disso. Porém, se de um lado é interessante porque dá possibilidades, do outro lado a gente vai entrando nesse ciclo, né? Nessa vida que parece que, inclusive quando nós não estamos no celular, é uma vida instagramável. Nós queremos uma vida instagramável mesmo fora do Instagram. Nós queremos uma vida de TikTok mesmo fora do TikTok. Né? Então o que eu coloquei aqui? O que acontece com a sociedade do espetáculo? Nós pensamos muito em performance, performar. Já deve ter ouvido essa palavra 1000 vezes, eu já ouvi várias vezes. Ou seja, você tem que performar. O que é performar? É mostrar resultado ou mostrar que você está no processo, ou então se você não consegue alcançar seu objetivo, pelo menos você tem que ter pelo menos você tem que ter uma boa meta, uma boa métrica, sei lá, entende? Então, nesse sentido, assim, é que nós estamos nessa sociedade da performance. E a performance, infelizmente, ela não é mais só uma performance financeira. O problema de uma sociedade de performance é que nós começamos a entrar numa performance emocional. Eu tenho que performar como namorada, eu tenho que performar como namorado, eu tenho que performar como mãe. Entende? Eu entendo você querer performar como profissional. Eu tô aqui, eu tô feliz pra caramba. Sei lá, um mês atrás eu lancei um vídeo aí, 5 verdades que toda mulher deveria saber. Pô, o vídeo viralizou, chegou quase mais 10 mil pessoas aqui no meu canal. Eu tô feliz, eu tô performando. No Instagram, gravando todo dia, lá vendo as métricas, coisa e tal, atendendo o paciente, ganhando a grana. Ok, aonde cabe a performance? Ou então você é um atleta, você tem que performar, não é mesmo? Ou então se você está querendo fazer uma maratona, você tem que performar. Mas o problema é assim, nós queremos performar socialmente e afetivamente. E vai ficando maluco, vai ficando maluco. Esses dias eu estava conversando com uma paciente, eu nem sei se ela está ouvindo isso aqui, e ela falou que ela é advogada de família, ela foi num congresso de família, né? E disseram lá que eles estavam discutindo quanto que, numa separação, qual seria o salário
da mulher que resolveu ficar em casa e ser mãe, como calcular o salário da mulher que resolveu ficar em casa e ser mãe, já que ela não tem nenhum dinheiro financeiro e o cara saiu para ganhar dinheiro, né, coisa e tal. Nem deu tempo de eu conversar com ela sobre isso. Mas é uma coisa assim, veja, a pessoa já está querendo calcular, com as suas razões ou não, outro dia eu posso comentar sobre isso, ela está querendo calcular quanto que uma mãe merece ganhar. Mas como é que você calcula isso? Número de fraldas, número de horas, tem hora extra, não tem hora extra? Olha, primeiro filho ficou 1 ano acordando de madrugada, então aí tem que somar mais. Como é que faz isso? Mas e aí, cálculo do pai também, pra gente equivaler? Como é que funciona isso? Então assim, o que eu quero dizer, isto é um aspecto da sociedade de performance, entende? E claro que a sociedade de performance vai levar você para uma questão emocional, em qual sentido? A questão do está sendo útil ou não para mim. Está valendo a pena ou não está valendo a pena? É claro que você tem que pensar isso, tá bom? É claro. Mas as pessoas elas estão pensando nisso em épocas, em situações que estão muito longe de ser uma crise no relacionamento, entendeu? Então uma coisa que eu penso assim, eu tive que trabalhar na minha mente, como hoje pai de família, de 3 filhos, coisa e tal, é, eu tive que ir trabalhando essa questão do qual é o meu nível de sacrifício. Eu tive que ir abrindo mão de muitas coisas. Parece que não, eu ficava me incomodando o tempo inteiro. Eu ficava pensando na performance. Não tá valendo a pena. O que eu entrego. Quantas vezes você já não falou isso, ou você já não viu alguém falando assim, o que eu entrego eu não tenho em troca? Eu sei que é só uma expressão, mas ao mesmo tempo, a forma como a gente lida com as coisas também mostra um pouco disso aqui, sociedade do espetáculo, que tem esse aspecto da performance. Outra coisa que acontece hoje em dia, então, tá? Lembrando, eu vou falar aqui hoje sobre como nós medimos as nossas ações, tá bom? Então, eu estou fazendo aqui uma introdução sobre essa sociedade do espetáculo, né? Que tem esse aspecto da performance. Segundo ponto, tem essa questão do compartilhar. Compartilhar. Quem viu os vídeos recentes aí, eu não sei se eu falei aqui ou falei em outro lugar, porque eu falo mais porque eu me dá cobra. Uma das coisas que eu falei é assim: faça algo sozinho, solitário e não divida com ninguém. Quando eu falo isso, não parece que eu estou indo no contrafluxo de hoje em dia? Mas o que eu estou falando é a coisa mais banal que existe. Ó, você pega um livro aqui, né? Vocês viram aí, né? Dostoiévski é melhor que Freud. Pega um livro assim, tipo Irmãos Karamazov, e lê. Sem precisar postar, sem precisar conversar com ninguém. Faça isso. É difícil. Por que é difícil fazer isso? Porque nós estamos numa sociedade de compartilhamento. E não o compartilhamento real. Um dia eu ainda quero, talvez essa semana, eu ainda fale sobre a questão do o quanto nós estamos perdendo com a falta de contato humano de fato. Eu estava conversando com uma paciente e ela falou: eu me sinto mais cansada, será que tem a ver com as redes sociais? E a partir daí a gente mergulhou numa reflexão que eu acho que é interessante trazer para cá. Mas o que acontece, assim, nós estamos perdendo muito com a falta de contato humano real, entende? E aí a gente hipercompensa, me parece, também pela compartilhar. Eu vou compartilhar, compartilhar, compartilhar. Então, ao mesmo tempo que nós temos uma sensação de que, nossa, ser low profile é muito difícil, se você não sabe o que é low profile, é aquelas pessoas que tem um perfil que mal bota foto, mal se aparece lá. Ao mesmo tempo que parece que isso é um contrafluxo, mas isso não é o natural, não era assim que se fazia na idade da pedra, ou seja, em 94, né, em 2000, quando eu era jovem. Não era isso. Não era assim que funcionava. Você fazia as coisas sozinho, por você. Mas não, você tem que compartilhar. E aí o que acontece? A sociedade a sociedade do espetáculo, que tem essa coisa performática e compartimento, e essa questão de compartilhar, faz com que você, cada vez mais, comece também a comentar a vida do outro. Comece a querer saber da vida. Você está olhando muito para fora. A gente está olhando muito para fora. E aí, lembra, esse vídeo é sobre parâmetros. O nosso parâmetro deixa de ser nós mesmos. E a última coisa que eu digo aqui, na nossa sociedade de espetáculo, o que é que você deseja? O seu desejo é ser desejado. O ser humano já tem naturalmente isso. Mas hoje em dia o que eu sinto está exacerbado isso, o ser desejado. Ganhar likes, ganhar views, ser desejado, ser reconhecido. Ter pessoas que conversam com você, que interajam com você. E olha,
o ser desejado, o compartilhar, a performance, não é só rede social. O que eu quero dizer é que isso é muito visível na rede social. Mas o que eu quero dizer é assim, esse negócio de ser desejado, tem muita gente que quer ser desejado 24 horas por dia, entende? A mulher que no puerpério, ela já está completamente preocupada, se não noiada, com o próprio corpo, entende? É o cara que faz procedimentos estéticos para ter uma barba saudável. Esse dia eu tava conversando com um rapaz, ele falou, não, porque daí eu fui lá na estética pra. Eu fiquei pensando, mas o que ele foi fazer na estética, velho? Desculpe, profissionais da estética, eu tenho quase 42 anos, tá bom? Na minha época não tinha essas coisas. Mas o que eu quero dizer é isso. Não quero dizer assim, às vezes o cara vai lá realmente porque precisa. Né? Talvez, né, cuspa pra cima, cai na minha cabeça, um dia eu preciso ir num procedimento estético. Por alguma razão louvável. Mas o que acontece hoje é isso. Muitas vezes a gente se perde em vaidades, na nossa autoimagem, em ser desejado, entendeu? E a rede social, veja só, a rede social tem um fenômeno muito interessante, que é o quê? Quantas vezes você entra no seu perfil e fica analisando o seu próprio perfil? Vou dar um exemplo. Você é a pessoa que manda áudio e escuta seu próprio áudio? Você é essa pessoa. Então, muitas vezes a gente fica se enebriando de nós mesmos. Então, veja, voltando para o começo, só para arrematar essa primeira parte. Todos querem acertar. Só que numa sociedade de espetáculo, para eu acertar, eu tenho que performar, eu tenho que compartilhar, eu tenho que ser desejado, tá? E aí o que acontece? Desta maneira, os parâmetros que nós vamos medir as nossas ações são parâmetros externos. É claro, é que o amor, minha senhora, fala, Jota, mas como que eu não vou ter parâmetro externo? Eu tenho que ter algum parâmetro externo. Se eu achar que eu sou bonito, eu posso estar muito feia. Se eu achar que eu mandei bem, eu posso estar mandando muito mal. Tem muitas pessoas que, assim, estão aí passando vergonha, porque ninguém foi lá, avisou. Eu entendo perfeitamente, você está completamente montada na razão, minha senhora. Mas o que acontece aqui é o quê? Nós começamos a ter apenas parâmetros externos. E mais, os parâmetros externos se tornam a medida de todas as coisas. Como eu sei que eu sou um bom cozinheiro? Ou porque eu segui obsessivamente alguma receita, ou porque alguém falou que estava realmente parecido, ou porque eu fui ter uma aula com alguém e alguém, um grande chefe, provou e assim por diante. E muitas vezes eu desconsidero o que eu tô, eu começo a desconfiar de mim. Eu não levo em consideração o que eu tô achando. Muitas vezes, em relacionamentos performáticos, em relacionamentos de querer ser desejado, isso já aconteceu mais de uma vez. Eu já atendi paciente falando assim: olha, eu estou namorando há 5 anos, 4, 7 anos. E meu sonho sempre foi ser pedido em casamento, coisa e tal, blá, blá, blá. Mas agora que o meu noivo me pediu em casamento, eu não sei se eu quero casar com ele. Ou seja, essa pessoa possivelmente não pensou o suficiente, né? Claro que ela pensou, mas não pensou o suficiente no quanto ela queria estar naquela relação. Ela estava querendo obter uma validação externa. Olha, eu quero casar com você, você é casável, vamos dizer assim. E aí, quando isso acontece, tira o peso ou tira a missão de conquistar o homem, fazer ele gostar dela ao ponto de pedir em casamento. E aí ela pode pensar, mas será que eu quero? Ou seja, só depois que eu tenho a validação externa é que eu vou pensar em mim. Você não tem que pensar em como eu enxergo a minha própria realidade. Por que que eu digo isso? Porque com esses parâmetros sempre externos, o que o outro está pensando, o que o outro, qual é o parâmetro, quais são as pessoas, quais são os melhores, como é que eu devo fazer, como é que eu não devo fazer. Inclusive, né, vocês sabem, eu sou católico, então eu também vejo isso na igreja. Muitas pessoas entram em escrúpulo. Se você não sabe o que é, procure lá, né? Escrúpulo. É quando a pessoa começa a ter um certo tipo de obsessão, né? Medo de errar, um medo de pecar, um medo excessivo. É o que eu digo do escrúpulo, é mais medo de pecar do que desejo de amar a Deus. Você tem mais medo de ofender do que desejo de amar. E é como se Deus fosse apenas justiça. Deus é totalmente justo e totalmente compassivo, compaixão. Ele é justiça e compaixão perfeitas. A pessoa do escrúpulo é só justiça. Então tem que performar na fé. Entende? Tem que rezar direito, tem que fazer direito tudo. Fala, minha senhora, mas Jota, não tem que fazer, tem que fazer direito. O que eu quero dizer é que chega num nível
em que a pessoa ela não consegue contempore- contemporizar a situação dela. Às vezes está mais cansado, às vezes o dia foi corrido mesmo, não foi má vontade, às vezes você fica disperso, às vezes você está melhor, às vezes você não está melhor. Não, mas a pessoa fica na chicotada nas costas, entende? E o que acontece isso, né? Esse é o exemplo do pessoal religioso. Mas o que acontece isso, né? Com essa coisa do parâmetro externo, né? Se eu não sou desejado, eu não sou bom. Se eu faço algo e ninguém gostou, então quer dizer que isso é ruim, quem disse? Entende? Mas o que acontece com isso é, te leva à insegurança. Te leva à insegurança. Por quê? Veja meus vídeos sobre insegurança aqui, que eu gravei recentemente. Tem até um que eu gravei recentemente, como vencer a insegurança, alguma coisa assim. Te leva à insegurança. Porque o inseguro é aquele que não confia em si mesmo. Né? Ele não confia em si, então ele precisa do apoio externo. E então, nesse momento, te leva a um ponto. Qual é o caminho das pedras? Qual é o melhor caminho para eu traçar? E aí a insegurança pode levar a um perfeccionismo, pode levar a uma paralisia, esperando o momento certo, esperando a hora certa, esperando estar perfeito para então poder realizar. Então você entende que esse ciclo, que começa lá nesse desejo de performance, vai mudando o como você avalia suas próprias ações. E infelizmente, e eu tô aqui nesse meio, e infelizmente muitas pessoas acabam buscando na internet, numa relação completamente, não é nem impessoal, uma relação distante, uma relação virtual, essas confirmações. Eu não sei, eu acredito que deva ter. Se você é um desses, presta atenção, tá, ser vivo? Presta atenção no que eu vou falar para você. Às vezes você está assistindo os meus vídeos, ou os vídeos de qualquer pessoa, você escolhe um influencer, nome terrível, um influenciador, escolhe algum comunicador, né? Porque na verdade todo influenciador é um comunicador primeiro. Você escolhe um comunicador para escutar e você fica tentando ver se você está fazendo certo ou errado pelos parâmetros desse comunicador. Eu tenho certeza que tem pessoas que fazem isso comigo. Eu quero dizer aqui nesse vídeo, não faça, tá bom? Eu estou aqui com a normalidade, com o bom senso, te sugerindo coisas. Se tem alguma coisa que você ficou meio em dúvida, será que é isso, será que não é isso? Você pode escrever aqui embaixo, né? O volume está bem grande de mensagem, você pode marcar um horário, enfim, qualquer coisa do gênero. Ou você pode assistir outras coisas, você pode desconfiar também de mim e assistir outras pessoas, tirar sua própria conclusão. O que eu quero falar para você é isso. Hoje em dia nós estamos deixando de tirar nossas próprias conclusões. Nós estamos muito mais querendo saber qual que é o caminho real das pedras de um terceiro. Nós não estamos mais criando o nosso caminho por nós mesmos. Entende? Eu acho isso muito perigoso, né? Outra coisa que eu venho achando muito perigoso, assim, é terapias, né? O pessoal que anda conversando com a IA, coisa e tal, esse tipo de coisa, assim. Eu não acho que seja reprovável, mas eu acho que é perigoso. Porque às vezes a IA, ela, sabe, ela pode aumentar, vai aumentar a sua dependência, é isso que eu quero dizer. A IA vai começando a gerar argumentos, análises, coisas e tal, que parecem muito profundas, e você vai ficando dependente da IA, ou você vai ficando dependente do influencer, ou você vai ficando dependente de um guru, e assim por diante, entende? Mas tudo isso nasce lá de cima, nasce lá dessa performance, dessa necessidade de compartilhar as coisas, né, e nessa necessidade de ser desejado. Por isso, meus caros, o que eu quero dizer para você no final das contas aqui hoje, né? Qual é a medida dos teus atos? Qual é a medida dos seus atos? Sim, nós temos que ter um parâmetro externo. Algum parâmetro externo a gente tem que ter. Porém, esse parâmetro externo, ele tem que estar junto com algo que é o quê? O meu parâmetro interno. Como eu me percebo na realização das minhas atividades. Então eu até escrevi aqui, ó, perdemos a nossa autoconfiança. E perdendo a nossa autoconfiança, nós perdemos a nossa capacidade de nos sacrificarmos. Essa palavra, sacrifício, que é algo que, né, ultimamente eu venho repetindo muito, né? Mas perdemos a nossa capacidade de nos entregarmos. Parece que é aquela coisa, eu posso dar tudo de mim, mas eu tenho que ter certeza que o jeito que eu estou dando tudo de mim é o melhor jeito. Então eu nunca dou tudo de mim. E aí? Como é que resolve essa bagaça? Aí você não dá tudo de você, porque você não sabe se é assim que tem que fazer, você não quer se gastar, tem medo de se machucar e passar vergonha. Aí o que acontece? Você não dá tudo de você. A resposta, o resultado não é bom, você não gosta. Aí você não sabe, se não deu certo,
porque realmente não ia dar certo, não é pra você, ou se não deu certo porque você não tentou de verdade. Uma vez eu tava conversando com um amigo, e ele tava ficando com uma menina fazia uns 3 meses, né? Tava, assim, tava lá, a gente era jovem, né? Tava ficando com a menina, coisa e tal, blá, blá, blá. Hoje eu ia já chamar ele de vagabundo. E aí o que aconteceu? Aí, enfim, vida vai, vida vem, né? Aquela coisa assim, né? Ficou 3 meses, já demorou, né? Quando é pra engatar, engata mais rápido, né? Aí ele foi terminar com a menina, falou, ó, é o seguinte, né? Pá, né? Naquela época que a gente encontrava as pessoas pra terminar, né? Mesmo? Não existia negócio de ghost, não existia negócio de mandar mensagem. Você encontrava a pessoa, falava, ó, seguinte, coisa e tal. E ele falou, ó, acho que não vai rolar mais, blá, blá. Daí a menina disse assim, ó, só queria te dizer uma coisa. O que você conheceu não é tudo de mim. O que você conheceu, assim, eu poderia ser mais carinhosa, eu poderia ser, mas assim, como a gente tava se conhecendo, não imaginar, o que ela dizer assim, eu não dei tudo de mim. Então você pode estar descartando alguém que você não sabe quem é. O que eu achei interessante, que um amigo pensou, ele falou, porra, velho, eu tô ficando com a menina, já faz 3 meses, a gente tava meio exclusivo, coisa e tal. Por que essa guria não, né, essa guria que queria ficar comigo, por que ela não mostrou serviço então, entende? Ele falou, cara, eu tava lá, eu saí, eu me desdobrei, coisa e tal, mas a coisa não foi mesmo. Daí, chegando no final, ela falou, ó, mas você só teve ali a amostra grátis, entendeu? Se você tivesse assinatura premium, aí você ia ter muito mais. Ele falou, cara, minha vontade foi olhar pro guri e falar, meu, por que que você fez isso? Por que que você não se mostrou, então, essa pessoa fantástica? Enfim, ele não sabia se ele disse, a menina disse isso de verdade, disse isso pra afetar ele, ou hoje em dia eu entendo, se a menina não disse isso no sentido de, cara, eu não vou ficar aqui me desdobrando pra um cara que eu não sei se vai embora amanhã. E faz sentido também, né? Mas o que eu quero dizer aqui, né, levando em consideração a hipótese de que esta menina não entregou tudo, né, de cara ali, por uma insegurança, porque tipo, ah, não sei, enfim, né? Se a gente for pensar nisso, pô, foi um erro. Foi um erro. É a mesma coisa que você entrar num projeto, no seu trabalho, e aí o projeto não vai andando bem, coisa e tal, lá dá um resultado negativo. Ah, vocês querem lá passar um projeto, enfim, qualquer coisa lá, ganhar um patrocínio, coisa e tal, vocês não ganham o patrocínio, você chega pros caras e fala, pô, galera, só queria dizer uma coisa aí, ó, eu trabalhei, mas eu podia ter trabalhado melhor, mas não trabalhei melhor porque a gente não tinha o patrocínio. Mas, meu amigo, tu deveria ter trabalhado melhor para ter o patrocínio. Não trabalhado mais ou menos para quando receber o patrocínio você então trabalhar, entende? Mas o que eu quero dizer com isso, para não ficar me delongando muito nisso, é o quê? Como nós perdemos a nossa autoconfiança, nós não sabemos mais dar tudo de nós, entende? Eu fiz o podcast, mas acho que agora já virou conteúdo de membros, né? Dos membros. Eu fiz o podcast sobre o filme 300, tá? Que é aquele do Leônidas, né? O Exército de Esparta, assim, coisa e tal. Então quando você olha aquilo, é aquela coisa assim, não, vamos lá. Se precisar morrer, eu morro. Eu vou dar tudo de mim. Então hoje em dia, de tanto olhar pra fora e esperar alguma validação para eu poder dar tudo de mim, eu não dou tudo de mim. Porque essa validação nunca chega. Quantas vezes você não ficou esperando a hora certa? Eu até gravei esses tempos lá no Instagram, né? A hora certa é a hora que você acerta. Falei aqui também, né? Falei aqui em algum vídeo. A hora certa é a hora que você acerta. Você não espera a hora certa, você faz acontecer a hora certa. Entende? E com isso, o que acontece? Né? Qual que é o grande fechamento aqui, né? A última parte que eu quero falar para vocês. É o quê? Se nós não entregamos tudo, enfim, nós perdemos o nosso parâmetro de entrega. E qual que é o seu verdadeiro parâmetro que você tem que se basear interiormente? O seu nível de entrega. Então, sim, tem alguns parâmetros externos, mas eu não quero que você se meça por eles. Eu acho que o mais interessante é não se medir pelos resultados, pela validação, pela confirmação. É você se medir pelo quanto você está entregando. Você está entregando. Esse é o resumo desse vídeo. É isso que eu quero que você saia daqui na cabeça. Não meça suas ações pelo resultado. Meça pela sua entrega. Não meça suas ações pelo resultado. Meça pelo nível de entrega que você teve. Porque às vezes você realmente é muito ruim. Às vezes você realmente é muito feio, você é muito sem graça. Às vezes você não tem a habilidade necessária, você não tem a força necessária. Mas o que você tem? A possibilidade de dar tudo de você. Não é mesmo? Esses dias eu estava vendo um seriado. Eu e minha esposa somos ótimos em ver seriados
distrativos, assim, a gente assistiu, acho que era Desafio Final, né? Que era um campeonato de força de atletas, né? É tipo Beastmaster Brasil. Vocês assistiram? Puta, bom pra caramba também. Ou seja, é os caras lá que tem várias provas de carregar saco, fazer força, correr, subir montanha, puxar, boxe, sei lá, enfim. Tem um monte de coisa dessa. O que acontece é o quê? Muitos falavam, não, eu saio daqui sem nenhum arrependimento porque eu dei o meu melhor. Os caras que ganharam de mim eram realmente muito bons. E tem muita gente que fala assim, puta, eu tô decepcionado comigo mesmo. Que eu achei que eu ia melhor, porque eu poderia ter entregue mais, entende? Esse tipo de vídeo é muito bom, porque você começa a perceber que qual que é o parâmetro do cara? Qual que é o parâmetro do cara? A vitória? Não. O quanto ele entregou. O quanto ele fez por ele. Então você precisa resgatar isso em você. Eu repito, pare de medir as suas ações pelos resultados. Começa a medir pela sua entrega. Um exemplo que eu dou para vocês aqui é eu gravando esses vídeos aqui. Eu não sei qual vídeo vai viralizar. Eu tenho algumas suspeitas hoje em dia. Mas todo assunto que eu entro aqui, eu quero te dizer, eu quero te falar, como eu estou falando hoje para você aqui, e eu sempre penso, alguém vai se beneficiar por isso aqui, então eu tenho que falar o melhor possível a minha ideia. Às vezes tem uns vídeos que eu gravo, que eu tô cansado, enfim, qualquer coisa, porque também às vezes a gente tem que dar uma batida de cartão aqui também, eu fico meio chateado, que eu falo, pô, um vídeo, um argumento, um tema tão bom que eu meio que parece que eu queimei, não é a sensação assim, não tá de regravar, mas não vou regravar. Mas o que acontece é o quê? Eu tenho que me medir isso. Esse tema de hoje, esse vídeo que eu tô gravando para vocês hoje, ficou bom? Agora, na minha avaliação aqui de mais de 25 minutos de vídeo, eu penso, esse vídeo ficou bom. Quem assistir esse vídeo, se assistir do começo ao fim, como você que está chegando até aqui, ele vai entender o que eu quero dizer. Começa as suas ações pela sua postura, pela sua entrega, entende? Então, de certa maneira, isso é uma prova de maturidade e também uma prova de segurança emocional, uma maturidade emocional, né? Ou seja, ok, tem os parâmetros externos, mas e eu? Pra mim, como é que foi? Esses dias, ano passado, eu aprendi a fazer ovo, eu não sabia fazer ovo. Eu fiz o ovo e fiquei super feliz. É tão bom quanto o da minha esposa? Não. Aí eu comecei a fazer o ovo, ele começou a ficar mais seco, daí eu comecei a perceber que eu estava deixando muito tempo na panela. Enfim, eu tô melhorando. Eu realmente tô dando o meu melhor. Só que é um ovo, se alguém for chegar aqui, tem amigos meus que, pô, mandam bem pra cacete, entendeu? O cara tá fazendo paella, parelha, sei lá como é que fala, caceta. Entende? O cara tá fazendo risoto. Eu falei, cara, beleza, eu tô dando o meu melhor na culinária. Entende? É isso. Então, pense nisso. Pense nisso. Quando você for fazer alguma coisa, tente esquecer a performance, o compartilhamento e ser desejado, qualquer coisa do gênero. E comece a pensar no, eu estou entregando o meu máximo? Isso dando certo ou dando errado? Eu tenho orgulho do que eu fiz? É porque às vezes tem relacionamento que dá errado. Tem projeto que dá errado. Eu mesmo, né? Faz tempo que eu sou psicólogo, coisa e tal, tem atendimento que dá errado. Mas eu tenho que falar, deu errado porque eu fui moleque, né? Ou deu errado porque, puta, não deu liga, eu não tinha tanta habilidade no assunto, não deu, paciência. Entende? E tudo isso você fica com a consciência tranquila. Eu mesmo, quando eu penso na minha vida, né? Que vocês sabem que eu já tive banda nessa vida, coisa e tal, eu olho pra trás e falo que eu dei meu máximo. Deu resultado? Não, tanto que eu tô aqui, né? Senão eu estaria fazendo turnês. Deu resultado, resultado esperado naquela época? Não. Mas hoje eu olho e falo, check. Dei check naquilo, porque eu fiz o meu melhor. Então pense nisso, tá, meus caros? E se você quer tomar boas decisões, pensando nisso, Jota, né? Como medir, como ter uma boa postura, eu estou aqui, ó, Clube do Livro Arte de Decidir Bem, tá sendo lá no Clube do Canal, é só você assinar por R$ 7,99, já estamos aí na quarta, quinta aula, tá bom? Também não deixe de escrever aqui, dar o seu comentário, dar like, me seguir e compartilhar a palavra do bom senso aos corações que precisam, tá bom? Não meça os seus atos pelos resultados, meça também por sua postura, beleza? É isso, meus caros, um grande abraço. Tchau, tchau.